Meus irmãos, vamos para o texto bíblico. Assim diz a Sagrada Escritura. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada, encontrou graça no deserto. Oh, glória! É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Vamos todos ler, irmãos, o versículo 3, em ordem de bom som do 3. 1, 2, 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Não anulando a oração do nosso pastor Luiz, mas feche os olhos para fazermos uma breve oração também esta noite. Amigo Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Que riqueza é sentir a tua presença aqui. Te louvamos, porque sentimos a pureza do teu Santo Espírito. Assim como operaste, Senhor, ontem e hoje pela manhã, opera mais uma vez agora. Já estamos vendo as tuas manifestações. Mas queremos que agora, por intermédio da tua palavra, os corações serão alcançados por ela e trará resultados. Creio que esses jovens que entraram na casa do Pai nesses dias não voltarão para casa do mesmo jeito. Nós estamos sendo aqui confrontados, exortados e animados pela tua palavra, pelo teu Espírito. Senhor, se nesta noite desejares batizar com o Espírito Santo, batiza, Senhor. Se quiseres curar os enfermos nesta noite, cura, Senhor. Liberta também os cativos pelo diabo, para que eles tenham liberdade em ti para usufruir dos teus benefícios. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui entre nós nesta noite. Seja bem-vindo aqui neste ambiente. Este espaço é ambiente da tua operação. Vai soprando o teu vento neste lugar. Glória. Que cada um de nós possamos sentir a intensidade do teu poder. Porque cremos que essa noite, cremos, Senhor, ficará marcado em nossos corações pelo que tu ainda tens ainda para fazer, através da palavra, através dos louvores que ainda serão entoados. É isso que nós te pedimos. E por fé te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz: sente-se, meu irmão, glorificando a Deus. Queridos, eu quero atrair a atenção de vocês para pensarmos um pouco nesta noite sobre o tema atraídos para viver os propósitos de Deus. Quem escutou, diga amém. Repita comigo: atraídos para viver os propósitos de Deus. Para interaja com alguém, diga: Deus lhe atraiu para você viver os propósitos dele para você. Deus abençoe o pastor Luiz, as irmãs, aí está grandemente. Meus queridos, quando nós falamos sobre atrair, quando falamos sobre atração, o que significa atrair? Atrair no seu conceito original significa fazer voltar-se ou dirigir-se para si. Atrair é exercer atração sobre algo, seduzir, fascinar, fazer aderir a uma ideia, mover, provocar, suscitar um desejo. Quando falamos de atração, nós falamos sobre foco. Quando nós somos atraídos, nós focamos naquilo que somos atraídos.
E dentro do contexto de atração, existem duas vertentes. As atrações positivas e as atrações negativas. As atrações negativas, elas são várias. Dentre elas, coisas como, por exemplo, para uma aplicação prática, redes sociais mal utilizadas se tornam atrações negativas. Perfis em redes sociais mal utilizados se tornam atrações negativas. Quando nós dispensamos a atenção e o foco para algo que nos prejudica, quando não utilizamos de forma séria, nós percebemos que isso não traz apenas um prejuízo para mim, mas isso traz um prejuízo para outros que serão alcançados por isso. Quando eu sou atraído por aquilo que é negativo, e eu me rendo a esta atração, a esta sedução, eu me torno um instrumento de manipulação. O tempo que nós estamos inseridos, o tempo moderno, é o tempo onde a nossa juventude, alguns, estão sendo manipulados pelas redes sociais de uma forma tão potenciosa que eles não estão mais percebendo. A hora está passando e eles não, às vezes não estão mais localizados na vida. Pessoas que não entendem que as redes sociais podem ser utilizadas para o bem, para a sua edificação, e estão dispensando um foco, um tempo demasiado, priorizando isso e se auto-prejudicando e prejudicando pessoas. Na aplicação prática, eu quero lhes dizer porque tem pessoas que estão tão atraídas pelas redes sociais que não conseguem mais jantar com os pais à noite. Tem jovens que estão tão atraídos pelas redes sociais, com um viés negativo, que eles não conseguem mais comer sem o celular. Eu estava uma vez, agora há pouco, em Maceió, atendendo um compromisso, eu e Jaqueline estávamos almoçando, e víamos um casal, o pai, a mãe e o filho. O menino tinha cerca de 10, 11 anos. O pai e a mãe almoçando, conversando, e o menino comia, olhando para a tela, sem saber o que estava ingerindo. Então vemos que aquilo que me atrai negativamente prejudica também, na aplicação primária, o meu convívio familiar. E isso aqui vale a pena ressaltar. Nós estamos vivendo um contexto de uma atração tão negativa para as redes sociais, que filhos que não eram agressivos se tornaram agressivos. Filhas que não eram desobedientes se tornaram desobedientes. Moças e rapazes que eram obedientes, temerosos ao pai e à mãe, no que se diz respeito a relacionamentos. Você percebia que ele estava se engraçando por alguém, aí o pai vinha orientar. Ele respeitava tanto o que o pai dizia, que vigiava no que estava fazendo e mudava de postura. A rede social, quando ela é usada de forma negativa, ela deturpa a tua consciência de respeito. Nós vivemos em um tempo em que muitos perderam a noção de temor e de respeito à paternidade e à maternidade, porque foram atraídos negativamente por este instrumento do tempo de hoje, século XXI. A atração ela pode ser negativa e positiva. Em alto e bom som, diga, a atração pode ser negativa e pode ser positiva. Quando eu falo de convívio familiar, eu entendo que a nossa família tem que ser o foco do nosso propósito de crescimento. A nossa relação não pode esquecer que por mais que tenhamos acesso aos desenvolvimentos sociais, princípios sociais, tecnológicos, não podemos priorizar isto em detrimento da nossa casa. E há um perigo, porque o jovem que é atraído por Deus para viver propósitos, ele não despreza a família em detrimento de relacionamentos virtuais. O jovem que é atraído por Deus para viver os propósitos de Deus, ele não é seduzido pelo sistema do mundo ao ponto
situação do respeito. E vemos isto, uma decadência familiar de pais desesperados, mães desesperadas. Algumas irmãs vêm nos pedir oração com as mãos em sua cabeça, dizendo: irmão Thales, olhe por mim. O meu filho há 3 meses atrás era uma pessoa e hoje é outra. O que foi, irmão? Foi seduzido. Pelo quê? Pelo instrumento que foi o canal, as redes sociais. Pessoas que estão de forma imatura sendo atraídos pelo instrumento que pode ser utilizado para a edificação de muitas vidas. Quando pensamos nisso, também trazemos o contexto de pessoas que são tão atraídas pela ganância acadêmica, que eles se transformam em outra pessoa. Como, por exemplo, de pessoas que estão tão focadas e seduzidas pelo curso que ele está fazendo, se graduando, que ele não mais trata o irmão de sua igreja com humildade. Eu conheço jovens que não tinham nada na vida, mas era simples, era humilde, era cortês, ele era piedoso, ajudador na igreja, na casa de Deus. Foi atraído pelo curso, seduzido, fascinado. O curso é bom ou ruim? É bom. Só que você tem que ter postura diante disso, e maturidade para entender que eu posso estar fazendo um doutorado em Harvard, mas isso não me dá o direito de tratar o irmão do ciclo de oração com desdém. Isso não me dá o direito de desprezar o porteiro da igreja, porque eu estou fazendo este curso. Agora eu vou dizer uma coisa para você: o Deus que abre é o Deus que fecha. O Deus que dá é o Deus que toma. Pessoas que são atraídas, perceba, eu estou falando de 2 instrumentos. Quem me ouve, diga amém. Primeiro, a internet. Se usada positivamente, edifica. Segundo, o curso. Todos nós queremos graduar. Mas se usado negativamente, não edifica. Eu quero dizer uma coisa para você. Se quer ser bem sucedida naquilo que você está fazendo, na formação que você está envolvida, no projeto de graduação, não mude. Permaneça humilde. Permaneça simples. Permaneça crente. Permaneça salvo. Pessoas atraídas por instrumentos que podem ser utilizados para bem. Ou, por exemplo, outras coisas. Pessoas que estão no comércio, se identificam com a área de comércio. Ele é bom no relacionamento interpessoal. Se ele abrir um mercado numa esquina que nunca deu nada, Deus é com ele, ao ponto de ali ele lhe fazer prosperar. Só que tem pessoas que perdem a noção da atração por Deus para viver o que Deus quer e são seduzidos à ganância, ao poder financeiro. Aquilo atrai ele de uma maneira tão grande que ele se esquece que foi Deus que abriu a porta para ele ali. Ele se esquece que era um miserável, não tinha nada, embaixo dos santos. E Deus o fez prosperar. Se vangloriou, deixou de vir no culto, parou de dizimar, parou de ofertar, se acha auto-independente espiritualmente, não precisa de pastor, não precisa de ninguém, não quer ser submisso a nada. Algo que foi para a bênção, mas ele o fez maldição. E não entendemos aqui. Eu trouxe 3 exemplos práticos do dia a dia. Para você entender que até mesmo esse copo com água pode servir para o mal e pode servir para o bem. Isto vai depender de que maneira eu trato isso. De que maneira eu sou atraído por isso. Vamos lá. Falei sobre atração e trouxe exemplos práticos. Vamos falar agora sobre propósito. O que significa propósito? Propósito significa algo que se pretende fazer ou conseguir. Propósito significa intento, projeto, foco, determinação. Quando falamos de propósito, nós estabelecemos todos os tipos de propósitos. Se queremos fazer uma dieta, dizemos, nesta semana, vou diminuir a quantidade de carboidrato. Vou ingerir uma quantidade maior, uma
Vou evitar tomar refrigerante. Vou usar mais, tomar mais sucos naturais. Propósito. E consegue. Hoje, esta semana, eu passarei a semana inteira estudando 5 horas de manhã e 3 da tarde. Vou caminhar e caminho 30 minutos. Semana inteira. Propósito. E consegue. Vou visitar os meus pais. Vou abastecer o carro nessa hora. Vou chegar na cidade tal hora. Vou voltar no outro dia, na tal hora. Propósito. E às vezes Deus permite que isto aconteça. Que trânsito é instável. Mas acontece. Propósito. Não é preciso cuidar da minha pressão. Esta semana não vou comer comida com um tempero mais forte. Você bota propósito e não come. Você consegue. Foco, meta. E pela Bíblia, irmãos, vemos que Deus, querendo efetuar os seus projetos no seu povo, e através do seu povo, Deus atraía eles para o propósito. Dentro do jardim, Deus estabeleceu propósitos de grandeza. E disse para Adão, aqui estão as criaturas. Aqui está a criação. Tu irás dar nome aos animais. Para você ter ideia, foi Adão que deu os nomes. Deus fez o homem para viver propósitos extraordinários. Deus disse para ele dar, e ele deu o nome. Ele cumpriu o propósito de Deus. Porém, da mesma maneira que Deus mandou fazer, e ele fez, Deus também mandou ele não fazer. E ele acabou fazendo. A mesma pessoa tomou 2 decisões dentro do mesmo espaço. A primeira obedeceu e cumpriu o propósito. A segunda desobedeceu e comeu do fruto. Adão se perdeu no propósito. E na Bíblia entendemos que o propósito inicial de Deus sempre foi nos fazer ser envolvidos pelos seus propósitos de grandeza, ser envolvidos nos seus planos de poder. Deus fez o homem para governar. Deus fez o homem para dominar. Mas o que acontece no jardim? Vem o pecado. O pecado vem, jovens, entra no cenário do propósito de Deus. Traumatiza, fratura o propósito. Deus disse para eles que eles iriam agora trabalhar e com o suor no seu rosto iriam conseguir condimentos para a sua manutenção. A mulher, a partir dali, para ter filhos, ganhadores de prato para sentir. O flagelo do pecado traz prejuízo. E biblicamente falando, toda vez que eu saio do propósito de Deus, eu me perco das minhas rotas. E quantas pessoas não estão perdidas em suas próprias rotas? E culpando Deus, às vezes alteram o timbre de voz e dizem: aonde tu estás? Aonde tu estás, Senhor? Aí Deus responde para você: no mesmo lugar que eu disse para você não fazer. No mesmo lugar que eu disse, calma! No mesmo lugar que eu disse, não entra nesse relacionamento agora. No mesmo lugar que eu disse, não compre esse imóvel. Eu estou. Quando as torres gêmeas caíram, foram perguntar a Biligrã: aonde estava Deus quando as torres caíram e foram vejadas por aqueles aviões? Ele disse: no mesmo lugar onde vocês empregaram profanavam a santidade dele. No mesmo lugar onde vocês defendiam pautas que conformavam o poder espiritual, Deus estava sempre no mesmo lugar. Todas as vezes que saímos do propósito original, temos prejuízos. E vivemos um tempo tão complexo que as pessoas estão no erro e questionam a Deus porque deu errado.
Eu quero dizer para você, se você até agora está aqui, caminhando por uma rota que não é de Deus, e não teve um prejuízo maior, pare, dê uma volta de 180 graus hoje. E diga para Deus, eu estou rendido hoje ao teu propósito. Eu estou rendido, Senhor, aos teus planos. Eu quero viver o que o Senhor quer. Eu vou parar de lutar contra a tua vontade. Eu me rendo, Deus. Que propósitos são esses que Deus quer que nós vivamos? Diga comigo bem forte. Só quem está acordado, quem está rindo, diga extraordinário. Meu Deus, diga mais forte. Extraordinário. O que significa extraordinário, vontade? Fora do ordinário. Que não é conforme a ordem, é algo anormal. Combina bem com o crente, né? Que não se faz de ordinário, adicional, admirável, espontoso, grandioso, muito distinto, insígne, excessivo, estranho, raro, esquisito, ao olhar da hoje. Extravagante. E em alguns exercícios diplomáticos diz que também o embaixador, quando é enviado pelo governo do seu país para tratar de um negócio particular importante, é denominado que ele foi para um evento extraordinário. Ou de forma extraordinária foi convocado. Então, em resumo, extraordinário é tudo aquilo que foge do normal. Gente, eu vou dizer um negócio aqui da parte de Deus. Deus está lhe convidando hoje para viver o anormal. Segunda vez eu vou repetir, para você gravar. Não vou forçar você a glorificar, ele conhece isso. Deus está lhe convidando e me convidando para viver o anormal. O que é isso? Que tema tremendo. O anormal aqui no propósito de Deus é, na obrigação aqui, pastor Luiz. Olha para cá. É trazer o divino para cá. Fazer o sobrenatural, operar no natural. Fazer o espiritual se manifestar no natural. Quando Deus envolve o seu povo nisto, Ele está dizendo, é agora que eu encontro espaço para operar as minhas vontades, os meus desígnios e o meu poder de direção. Enquanto nós não vivenciarmos a remissão sincera e verdadeira diante dos seus propósitos, não teremos como viver do que Ele quer. Pois bem, ao lermos a Bíblia no contexto de Jeremias 31, nós falamos de manhã sobre o período, o contexto do povo. Depois do cativeiro babilônico, a Bíblia diz que o povo começou a regressar para Jerusalém. Os cativos, grandes cativos, se tornam livres, porém miseráveis, pobres, voltando à sua pátria destruída. O templo foi destruído dentro de Jerusalém. As muralhas de Jerusalém que cercavam a cidade foram destruídas, queimadas a fogo. As 12 portas que compunham a sua muralha foram destruídas e queimadas a fogo. E agora o que fazer? O que será da história do povo de Deus? Mas o versículo 3 diz que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Dentro da fortaleza de Suzã, havia um homem por nome de Neemias, copeiro do rei Artaxerxes. Diz as Sagradas Escrituras que Neemias era um homem de confiança do rei, para ser copeiro. Nós já sabemos que para ser copeiro era aquele que provava o vinho. Devido aos envenenamentos decorrentes de sua época, e hoje ainda é recorrente, era um homem de respeito do palácio, era um homem de respeito do rei, era um homem de confiança, era um homem de intimidade. Só que a Bíblia diz que Anani e um dos seus irmãos entraram na fortaleza de Suzã, trouxeram um comunicado para Neemias que o abateu. Diz a Bíblia, a partir
como você verá. Aí ele diz, Neemias, o negócio em Jerusalém está sério. O povo está voltando, Neemias, mas está tudo devastado. O povo está voltando e está encontrando os escombros. As casas foram derrubadas. Tudo está por baixo, a miséria, desprezo, fome. A Bíblia diz que Neemias, aleluia, ao ouvir aquilo, ele para e chora, lamenta, e depois que lamenta ele vai jejuar, e vai orar. E um dia ele teve que se apresentar diante do rei. O rei olhou para ele e disse, Neemias, o que houve contigo, pois em tua face demonstra abatimento de coração. E o copeiro não poderia chegar diante do rei abatido. Ele poderia ser penalizado. Mas ele tinha tanto respeito dentro do palácio da Artaxerxes que ele foi indagado pelo seu abatimento de face. Demonstração de comoção, demonstração de dor, demonstração de apego à terra, demonstração de piedade, de quebrantamento, de empatia com os seus irmãos. E aqui eu entro. Neemias foi alguém que foi atraído por Deus para viver um propósito. Olha para cá, gente. Nem todo propósito que Deus nos envolve, Ele vai dar tudo pronto. Nem todo propósito que Deus nos envolve e nos insere, Ele vai dar tudo pronto. Ele vai te entregando as coisas por etapas. Ele vai te entregando os recursos pelo tempo e de acordo com a necessidade. Diz a Bíblia que quando Neemias se depara com aquilo, diz o rei, meu Senhor, eu estou abatido de coração porque o meu povo está em miséria e grande desprezo. A Bíblia diz que Artaxerxes pergunta a Neemias, o que tu está precisando para resolver isso? Primeiro ele se abate. Observe, todo aquele que é atraído por Deus para viver um propósito, ele se abate porque ele quer ver avivamento. Ele se abate porque ele quer ver restauração. Ele se abate porque ele quer ver ambientes sendo modificados por Deus. Olha para cá. Quando vemos isto, entendemos que o que Deus tinha para Neemias era algo grande, mas dependia dos seus esforços. Primeiro, se desvincular da boa vida, se desvincular do seu bem-estar. Jovens que estão saindo aí conversando, vem para cá, vem para lá, todo mundo, vem em nome de Jesus. Percebemos que, biblicamente falando, ele tem que sair do seu bem-estar, tem que sair do seu ambiente de comodismo, do seu ambiente de conforto. Porque olha só, tem horas que Deus vai nos falar no ambiente do conforto, mas Ele vai nos tirar de lá para exercer os seus desígnios. Ele vai nos tirar de lá para exercer os seus propósitos. Quem sabe você vai ser comunicada por Deus dentro do teu consultório. Quem sabe tu vai ser visitado por Deus dentro do teu escritório. Quem sabe tu vai ser visitado por Deus no teu gabinete. Quem sabe tu vai ser visitado por Deus dirigindo o teu carro. Outros serão visitados por Deus andando de bicicleta. Outros serão visitados por Deus caminhando a pé na padaria para comprar pão. Deus está dizendo para vocês aqui no encerramento da casa do Pai. Eu estou suscitando nestes últimos dias pessoas anônimas, pessoas que não têm nome, pessoas que não têm peso político, pessoas que alguns não dão crédito, não dão valor. Outros eu levantarei com pessoas envolvidas em grandes altos escalões da política, do jurídico, porque através de você ali eu vou suscitar uma voz de restauração. Eu vou aplicar algo da parte de Deus que eu sinto nesta noite aqui. Se você crer, você vai glorificar a Deus nesta noite. Deus vai incomodar por esses dias. Mas esse incômodo que Deus vai fazer é Deus dizendo para você, eu quero te usar para algo extraordinário. Eu quero te usar para algo grande. Tu vais ouvir a voz de Deus dizendo, visita aquela irmã. Tu vai ouvir a voz de Deus dizendo, investe naquele campo missionário.
Tu vai ouvir a voz de Deus dizendo: visita aquela família porque eles estão precisando de ajuda. Quem se rende a propósito de Deus, ele ouve a voz de Deus no espaço, mas Deus movimenta ele de lugar para exercer o propósito. Quem sabe de manhã tu vai estar no escritório, mas à tarde tu vai estar levantando parede para reformar a igreja. Quem sabe de tarde tu vai estar prestando consultoria, mas de noite tu vai estar entregando sopa aos drogados da Praça de Brejo dos Santos. Quem sabe tu estás estudando de manhã na universidade e depois do culto tu estás no círculo da oração, ajudando a irmã na sonoplastia da igreja. É Deus dizendo para nós: é tempo de nos despertarmos, para obedecermos a voz do Eterno, para usufruirmos do divino e natural, para usufruirmos do poder de Deus, metafísico e físico. Em outras palavras, amigo, é bom que nós nos rendermos a esta presença, a este propósito. Levanta a mão comigo assim, vai. Se você tiver coragem, diga para Deus: Senhor, me visita com os teus propósitos. Diga para Deus: Senhor, me visita com os teus propósitos. Alamada, camada, laxera, madaragai, miderama. Quem sabe tu está dizendo aí: eu não tenho recurso, eu não tenho nome, Montale, eu não tenho consagrações, eu não tenho costa quente, ninguém me conhece, ninguém me vê, Deus. Oh, como eu sinto a presença do meu amigo aqui nesta noite. Mas eu estou te dizendo: eu te conheço, eu sei onde tu estás, eu sei como tu andas, eu sei para onde tu vai, de onde tu vem, eu sei como tu se comporta nos lugares, eu sei o teu desejo de crescer em mim, eu sei o teu desejo de viver os meus propósitos, eu vejo o teu coração sendo entregue à minha vontade. Olha Deus te visitando por estes dias. Olha as mensagens de Deus fluindo em teu coração por esses dias. Tu irás receber de Deus mensagens da parte de Deus para entregar para a igreja que tu nunca recebeste. Tu vais receber letras de hinos para tu cantar que tu nunca imaginarias que terias da parte de Deus esta capacidade de compor músicas, de compor hinos para adorar a Deus. Tudo isso que Deus está te comunicando nesta noite eu quero te fazer envolver os meus propósitos que são maiores do que os teus. Os teus pensamentos são maiores, os teus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Os teus caminhos são maiores do que os teus caminhos. As tuas direções são maiores do que as tuas direções. Se rende a mim nesta noite. Se rende. Se rende. Se rende a Deus. Se rende a Deus. Propósitos. Quando falamos também de propósitos, vemos alguém que se rendeu ao propósito. Quem? No início da Bíblia, Gênesis capítulo 12, pastor Gedeão. Vemos Deus convocando Abraão para viver o propósito. Aleluia. Capítulo 12 diz a Bíblia que Deus diz para ele: Abraão, sai de tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, sendo convocado por Deus para sair de sua terra, ele creu, obedeceu a Deus e foi. De onde vem Abraão? De um dos camelos, filho de Tera, família envolvida na idolatria e na fabricação de ídolos. A voz de Deus soou em Ur dos Caldeus.
Só você pode dizer, Thales, não tem como a voz de Deus entrar aqui. Olha o mistério. Não tem como eu ouvir a voz de Deus aqui. Por quê? Todos que estão na minha casa não respeitam a Deus, não temem a Deus, não concordam comigo de estar indo para cultuar a Deus. Thales, não tem como eu crescer nos propósitos de Deus aqui. O ambiente é promíscuo. A minha família é toda envolvida no fogo, na bebida alcoólica. Todo o meu histórico familiar é de prostituições, casamentos que foram dissolvidos. Ninguém na minha família, Thales, vive de forma estruturada, familiarmente falando, realmente. Eu quero dizer a você, independente do espaço, independente do território, independente da geografia, Deus vai falar. Por que, Thales? Porque Deus não depende de espaço para falar. Deus não depende de pessoas para comunicar projetos. Deus não depende de partidos para comunicar propósitos. Deus não depende de quem quer ou quem não quer para comunicar as coisas. Eu só vou te lembrar. Ele é Deus em cima no céu, mas também é Deus aqui na terra e embaixo da terra. Só para você verificar, a Bíblia diz que Satanás, até para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão. E lá vai a aplicação prática aqui. Deus está te dizendo, enquanto alguém da tua família, quem sabe está subindo para rezar o texto, você vai ouvir a voz de Deus da tua casa dizendo, eu vou te levantar para ser uma cabeça de geração, eu vou te levantar para ser coluna de projetos, eu vou purificar em lugares para que outros, através da tua sombra, recebam a minha plenitude de graça, o meu poder espiritual. Deus vai te estabelecer em terras que jamais tu pensarias, que pisarias. Sabe por quê? Para ele te demonstrar terra idolatra, terra fabrica ídolos. Você veio de um histórico de idolatria, mas eu estou falando, sai da tua terra e vai. Diz para alguém, interage com ele aí. Diz assim para ele agora bem forte. Te prepara para ouvir uma voz. Mais forte, gente. Vamos ao lugar. Diga assim, te prepara para ouvir uma voz. Te dando direções diferentes a partir de hoje. Olha, diz para ele, acorda ele e diz assim, não te assusta não. Sabe quem é? É Deus te dizendo, vive os meus propósitos, vive os meus propósitos, vive os meus propósitos. Abraão, ele é reconhecido como o pai da fé. Porém, vamos lá, para Abraão ser reconhecido como o pai da fé, olha para isso, gente, que coisa interessante. Para viver propósitos de Deus, Deus teve que permitir a Abraão passar pelo Moriá. Olha uma coisa que eu acho interessante pensarmos. O Moriá sempre existirá na vida de quem é levantado por Deus para um propósito. Deus disse para Abraão, Abraão, eu quero Isaac. Depois de velha promessa se cumpre, Sarai gera, Isaac nasce, riso. Filho da promessa. Deus diz, agora eu quero ele. Diz o lugar, tu irás para lá. Sacrificarás Isaac. Eita Deus. Abraão pega o seu jumento com os seus moços. Ao bar dos jumentos. Leva o fogo e leva a lenha. E lá vai o velho Abraão no caminho do Moriá. Para viver o propósito de Deus, a gente tem que renunciar coisas que nós somos extremamente apegados. Lá vai o velho Abraão, lá vai o velho Abraão.
subiu no monte, pegou Isaac, seu filho. Isaac disse: meu pai, o cordeiro aonde está? Abraão diz: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Subindo para o Moriá, lá vai o velho Abraão. Isaac entendendo o que estava prestes a acontecer. Não reluta com o pai. E a Bíblia diz que, pegando o cutelo, Abraão levanta-o para sacrificar. Agora olhe para cá. Deus não queria o sangue de Isaac. Deus queria o velho. Deus queria o coração do pai. Para viver o propósito de Deus, infelizmente tem horas. Deus vai tirar algumas coisas da gente, para que Ele não perca o nosso coração. Quando levanta o cutelo para matar o filho, uma voz ecoa e diz para ele: Abraão, não faças tal. O cordeiro despreparou, Abraão. Quando menos espera, ele olha o cordeiro preso nos arbustos, ele pegou e sacrificou a Deus e voltou para a sua casa. Com isto eu entendo, pastor Jadiel, que o Moriá é necessário para nos moldar. Pastor Jadiel falou a palavra ali, confirmou o que eu pensei. Deus usa o Moriá para nos moldar. Por exemplo, Deus usa perdas para nos moldar. Eu conheço pessoas que Deus faz com que ele perca tudo, para que ele ganhe a presença. Porque enquanto ele tem tudo, ele não consegue viver na presença. Eu conheço pessoas que Deus permitiu o aperto financeiro para quebrar o ego e o coração de pedra de pessoas. Eu percebo também que muitas vezes Deus permite que nós sejamos traídos por pessoas de perto, amigos, familiares, obreiros que nos ajudam, mas que não vivem envolvidos conosco na mesma presença, e Deus permite que haja traição, Deus permite que haja perseguições, Deus permite que haja invejas, porfias, discórdias, calúnias, para nos mostrar quem são as pessoas e para também não nos perder do propósito. Quando eu falo de viver o propósito de Deus, é para irmos para o propósito de Deus. Eu vou chegar num ponto interessante para a gente orar. Deus permite isto para vivermos experiências. A nossa geração precisa contar as suas próprias experiências. Eu estava conversando com o nosso presbítero hoje à tarde e vivemos um tempo, gente, que nós às vezes contamos a experiência de muita gente, mas não contamos as nossas. Quando nós sentamos com os pastores mais velhos, você perceberá que eles vão contar a você experiências de poder espiritual. Uns dizem, Montares, fui expulsar um demônio da casa do irmão, Deus me deu autoridade e uma direção tal, que eu não imaginaria que teria naquele momento. Deus libertou aquela irmã. E tem casos que Jesus batiza com o Espírito Santo, já quando ele liberta. Experiências espirituais. Outros contam experiências de pregações ao ar livre que vida se rendeu. Experiências espirituais. Outros contam experiências de curas que Deus os usou para ser canal de milagres. Experiências espirituais. Outras irmãs dizem que no abraço Jesus curou a irmã e o nódulo do seio sumiu. Experiências espirituais. Outros sentados na mesa dizem que Deus o tomou em línguas estranhas e outro interpretou por muitos minutos uma mensagem para a igreja. Experiências espirituais. Nós precisamos voltar a viver isso. Nós precisamos voltar a viver o poder de Deus operando de forma genuína no meio da nossa igreja. Quando eu entro nesse contexto, eu percebo que para vivermos propósitos de Deus, precisamos amar pessoas.
Precisamos ter amor por almas. Vivemos o jogo dos interesses de pregadores que eu conheço que fazem o seguinte: tu me apresenta naquela igreja, que eu te apresento naquela outra. Eu digo assim para ele: eu me emprego naquela e me emprego nessa, porque a minha agenda quem faz é Deus. Pessoas que se aproximam de você com um desejo deturpado de ministério. As pessoas não amam mais, em alguns lugares, as almas. Outros estão pregando por profissão. Outros pregam por monetização de canal no YouTube. Outros pregam por recursos no TikTok, seguidores no TikTok. Outros estão cantando, estão dando shows e cobrando 150, 200 mil reais de forma mecânica. Pessoas que perderam o foco do propósito. Pessoas que não estão vivendo mais a seriedade da chamada. Pessoas que não estão vivendo mais a verdade espiritual do que Deus nos chamou para ser. Olhe para cá, Deus está levantando hoje alguém para se dobrar por almas quando orar. Deus está levantando rapazes e moças que a partir desta noite se dobrarão de madrugada e dirão: Deus, me dá o Chile, Deus, me dá, Senhor, a Espanha, me dá a África, me dá Moçambique, me dá a Argentina, me dá a Polônia, me dá a Alemanha, porque isso está ali. É bom que decidirmos se somos verdadeiramente crentes ou faças da igreja, se amamos pessoas e almas, ou amamos apenas o dinheiro, ou aquilo que as pessoas podem nos oferecer. Eu levanto esta minha voz aqui nesta noite, com todo respeito e temor a esta igreja, mas sinto-me compungido de tratar este microfone. Amemos almas, oremos por almas, peçamos nações, peçamos países, jovens. Deus não te levantou para ser escrevido de TikToks, Deus não te levantou para ser escrevido canais, Deus não te levantou para ser escrevido em rio do Instagram, fazendo palhaçada, fazendo muganga para ter seguidor. Nós vivemos uma era de pessoas que fazem palhaçada para ganhar seguidor, mas não tem coragem de colocar uma mensagem na Instagram pregando o evangelho. Tem 20 mil, 30 mil, 50 mil, e o vídeo que ele posta é palhaçada, é baderna, e é crime nas nossas igrejas, e não tem coragem de pregar a Bíblia, falar sobre o céu, pregar sobre arrebatamento. Mas nesta noite Deus está nos governando. É hora de revermos os conceitos, é hora de revermos a visão, é hora de revermos a postura, é hora de mudarmos a direção. Chega de sermos chamados de geração Nutella, chega de sermos chamados da geração do fracasso. Eu não admito alguém dizer que somos a geração do fracasso. Eu não admito alguém dizer que somos a geração Nutella, porque eu faço parte dela. Alguns podem até trabalhar-se no caminho, mas Deus ainda tem profeta para profetizar. Deus ainda tem levitas para cantar. Deus ainda tem missionários para enviar. E Deus pergunta para você: tu queres as nações? Tu queres o campo missionário? Tu queres as almas? Tu queres que ele gere desejo em você pela obra missionária? O desejo pelo ministério não pode ser perdido. Há uma preocupação recorrente em muitos lugares que eu vou. Qual é, Thales? Os pastores dizem assim: meu irmão, eu estou preocupado. Por quê? Porque de 10 jovens que eu estou discipulando, 9 não querem ser obreiro. E um quer. Sim, senhor pastor. Aí ele diz: meu filho, 100% da minha classe, 90% não quer obra. Um quer. E ele disse: é preocupante. Sabe por que é preocupante? Vou ser sincero com você me conhece. Se nós gritamos aqui,
Se nós pulamos aqui, falamos línguas aqui, e quando somos chamados por Deus para a obra, dizemos não. Que tipo de avivamento é esse? Que tipo de poder é esse? Olha para cá, filho. O poder espiritual que é liberado para a igreja não é só para a gente sentir aqui na casa do Pai. Não é só para a gente sentir na sede da IEAB e da Santos. O poder que nos é dado é para nos encher, para transformar fora, para nos encher de comoção, de quebrantamento por miseráveis, quebrantamento por drogados, por prostitutas, por pessoas que estão presas em presídios, quer seja, moças, rapazes, adolescentes, e nós temos compaixão por almas. Outra coisa, quem é atraído pela presença de Deus para viver propósito, ele não pode exercer o ministério pensando no dinheiro. Ele não pode exercer a sua vocação pensando nisto aqui. A prata e o ouro é perecível, mas os tesouros de Deus jamais. Eu vou dar um conselho para você que quer pregar o Evangelho, filho. Para você que quer pregar o Evangelho, filho. Não priorize o dinheiro. Não só prego por X, só prego por Y. Pare com isso. Deus não está de acordo com isso. Escute o que eu vou dizer a vocês aqui. Se quiser gravar, grave. Deus está sacudindo as nossas igrejas. E está retirando os mercenários dos altares. Que pregam e cantam por dinheiro e não vivem mais um propósito espiritual. Agora eu vou dizer uma coisa. Enquanto Saul estava dentro do palácio perdido, Deus disse a Samuel: vai na casa de Jessé, porque de lá eu já me profile o rei. Quem estava lá? Davi. Aleluia. Roupa de pastor de ovelha, no mar, esquecido, anônimo, desprezado pelo pai ao ponto do próprio Jessé dizer: ainda falta o menor, no contexto original hebraico ali é desprezando o próprio filho, menosprezando o filho. Sabe o que Deus diz, jovens da casa do Pai, irmãos e irmãs que me ouvem tão atentamente aqui? Deus diz para Samuel: mande chamar ele, porque ninguém sentará na mesa até que ele chegue. Você acredita que hoje, nesta noite, Deus de encerramento, Deus está chamando você para viver isto? Chamada. Deus está chamando você para viver isto? Desejo missionário. Deus está chamando você para isso, para ser compadecido dos miseráveis, ofertar as missões, pregar a mensagem evangelística para os perdidos. Olha, uma coisa que eu acho interessante, que precisamos refletir aqui: esse desejo pelo ministério tem que nos dar também constrangimento de orar pela nossa liderança. A nossa liderança precisa de intercessão. Os nossos pastores precisam de oração. As nossas dirigentes também precisam de visitas. Do jeito que você quer uma visita, visite o seu pastor e ore por ele. Do jeito que você quer uma visita na sua casa, visite a sua dirigente e ore por ela. Os seus líderes, os nossos líderes, precisam também de ajuda. Os nossos líderes precisam ser respeitados. Os nossos líderes precisam também receber a nossa oração, a nossa visita, o nosso calor humano. Não podemos deixar de orar pela nossa liderança. Outro ponto: quem é atraído para viver propósito de Deus? Vai para cá. Temos que orar e não desistir jamais da nossa casa. Diga bem forte comigo aqui para a gente orar agora.
Diga assim: eu não desisto. Mais forte, gente. Vamos mais forte. Diga: eu não desisto de orar pela minha casa. Agora só você e Deus. Feche os olhos, feche os olhos. E lembre daquele que está afastado. Lembre daquele que não professa a mesma fé que você. Lembre daquele que não professa a mesma fé que você professa. E diga para você mesmo diante de Deus agora, diga para Deus: eu não vou desistir da minha casa. Eu não vou desistir da minha família. Por que, Thales? Porque o propósito que você aderiu também é de alcançar a sua casa. O mesmo poder de salvação que alcançou você vai alcançar a sua casa. Eu vou liberar uma palavra da parte de Deus, muito consciente do que eu estou pregando aqui nesta noite. E muito seguro do que eu estou ouvindo da parte de Deus. Deus vai começar a destravar obras contrárias que foram dirigidas para a sua casa. E vai começar a libertar os cativos de prisões. Deus vai começar a libertar os cativos de cadeias. Pessoas que antes te acompanhavam a casa de Deus, que não te acompanham mais, voltarão a te acompanhar. Obreiros que antes te ajudavam, que não te ajudam mais, voltarão a te ajudar. Pessoas amigas e familiares que cultuavam, glorificavam, choravam, pregavam, cantavam e desistiram da fé, desistiram da caminhada. Deus vai fazer você viver este propósito e ser o ramificador desta graça. Deus está dizendo aqui na casa do Pai: eu estou libertando vidas aqui nesta noite. Satanás está soprando as almas. Eu não sei quem é que você está apresentando a Deus nesta hora, neste culto aqui, mas eu levanto a minha voz, dirigindo para o Espírito Santo, para me dizer: eu estou soltando, eu estou soltando, eu estou soltando, eu estou libertando, eu estou libertando, eu estou libertando, estabelecendo a verdade. Olha as prisões sendo quebradas. Levanta comigo para a Deus vai fazer você viver o propósito da tua casa. Os teus filhos sentarão na roda da tua mesa. Eu vou ainda para voltar para a casa do mundo. A tua mulher vai se cometer a presença de Deus e vai te ajudar. Os teus filhos se renderam a Deus para serem utilizados na sua obra. Eles têm chorado, meu Deus. Eu já te disse que eu estou chorando. E neste ano, a minha promessa está de pé. E meu fé validada. Quantos dias e vão voltar inflamados, avivados, diz o Senhor esta noite de liberdade. Fiquemos em pé, por favor, em nome de Deus.